Começar, tá? Hoje eu recebo nos estúdios da Itatiaia Ouro Preto o ex-prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta. Bom dia, Júlio. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Um prazer estar aqui nos estúdios da Itatiaia. Saí de casa agora, estava bem cedo, estava vendo muito triste lá a guerra na faixa de Gaza, né? Uma situação que abala todos. Pensar que no século XXI ainda tem crianças, mulheres morrendo por uma guerra, né? E é muito triste. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2014 com minha mãe, visitar Jerusalém, uma terra santa, e tive em Belém, que é um território palestino, que é todo murado, todo fechado, onde tem a Gruta da Natividade, onde nasceu Jesus Cristo, e é um lugar santo. E com essa disputa, né, pensada, e a gente fica muito triste, torcendo, rezando para que isso se resolva logo, e que se resolva bem, né, respeitando tanto o povo palestino, o povo israelense, que as pessoas que não têm culpa, né, desses atos insensatos de terrorismo de algumas pessoas, principalmente do Hamas. Então a gente espera que isso acabe logo, que as bombas também parem de cair na faixa de Gaza, que a ajuda humanitária entre, que o Conselho da ONU consiga um cessar-fogo e que essas pessoas possam ter seu direito à moradia, seu direito à paz, né? E possam viver em harmonia. E da mesma forma a gente viu o Rio de Janeiro, né? Pegando fogo. Vocês viram que queimaram um ônibus Muito complicado, né? de Ouro Preto, da Turim. Sim. Né? A gente fica triste também. Um aluno que entrou numa escola e acabou dando uma facada num colega. Eu, quando eu fui prefeito, morria de medo disso acontecer, sabe, Bruno? Aqui em Ouro Preto, devido à falta de segurança, tem que ter segurança nas escolas, tem que ter polícia patrimonial, tem, né, ajudar os professores, os funcionários. E a gente que é pai, a gente sabe, né, a preocupação que é quando o filho sai de casa. E imagina, antes, gosta de ter a preocupação até do filho na escola, se ele vai voltar para casa. Então é muito, muito preocupante. Tem que ser também pensado ações nesse sentido. Mas vamos falar de Ouro Preto, né? Ouro Sim. Preto não está muito diferente, né? A situação aqui, droga, a gente vê aumento de pedintes nas ruas, fingindo que estão tomando conta de carro, mas você vê claramente que eles estão precisando de uma ajuda para sair das dependências químicas. Isso aumentou muito, sabe? Também a falta de moradia, o aluguel social, que não sei se eles estão pagando direito, muita gente aí dependendo desse apoio do município e da sonhada casa, né? Nós chegamos a construir várias casas em Antônio Pereira e em Cachoeiro do Campo na época, no programa nosso de moradia, uma coisa se avançada. A questão do emprego também, né, uma coisa preocupante. Nós chegamos a fazer um galpão em Cachoeiro do Campo para atrair uma nova empresa e até hoje não colocaram para funcionar. A gente percebe que a administração atual ela tem pecado nisso, não dando continuidade às coisas boas que foram criadas e às coisas que estão prontas, que deixamos prontos pelo bem da população. Então a gente fica triste também com isso e esperamos que o governo faça. Já passaram 3 anos, já perdemos muito tempo, uma arrecadação muito alta. Nós trabalhamos com aproximadamente 250 milhões por ano, hoje é mais de 600. Você imagina, são 350 milhões a mais em um ano. Essa gestão, ela vai ter nos 4 anos 2 bilhões de reais e a gente não vê resultado, a gente não vê as coisas acontecendo. A cidade está ilhada, com várias barreiras caídas, as obras não se concluem. Infelizmente o prefeito não tem tido a competência e uma gestão eficiente. E com isso, para onde está indo esse dinheiro? Né? Na época nós tivemos problemas de barragem, tivemos problema de falta de repasse do Estado, tivemos a pandemia e agora não, agora as coisas estão em ordem, né? Não há problema mais com relação à mineração, tem arrecadado muito, o Estado tem repassado os recursos religiosamente, são recursos constitucionais, não temos mais pandemia e a arrecadação está muito alta, a gente não vê uma boa aplicabilidade desse dinheiro. E perguntamos onde está indo o nosso recurso. A gente fica vendo as prestações de conta da prefeitura, o portal da transparência, e há muito desperdício do recurso e o resultado acaba aí, já estamos há 3 anos de gestão com quase nada ou pouca coisa feita.
Pois é, Júlio, para iniciar aqui o nosso assunto sobre a política local, a minha primeira pergunta é sobre as eleições, né? As próximas eleições. Você é pré-candidato a prefeito de Ouro Preto? Eu sou ouropretano, moro na minha terra, amo a minha cidade, os distritos, e sou sim pré-candidato a prefeito de Ouro Preto ano que vem, e espero aí contar com apoio, com as orientações, eu já estou mais amadurecido, fiz 50 anos, cheguei na meia-idade, e mais sereno, mais experiente, mais consciente da minha responsabilidade. A gente vai aprendendo a cada dia e tive a oportunidade também de fazer uma reflexão dos erros, dos acertos, das coisas que precisam melhorar no nosso município, me dedicar um pouco mais à família, aos filhos, à minha mãe, à minha esposa, que eu mando um abraço a todos eles, e aos amigos, e ao mesmo tempo a minha cidade, e ver que tanta coisa pode ser feita, né? E estamos no ritmo interessante. A prefeitura itinerante estava percorrendo os bairros, a gente levava todos os serviços do município em cada bairro, com a presença do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e de toda a equipe. A gente aproximava muito da população, melhoramos o portal e ampliamos o portal da transparência. Era uma gestão eficiente, transparência, com pouco recurso. E mesmo assim, coisas concretas deixamos aí prontas, como a UPA do Orione, que é toda credenciada, inclusive recebe recursos do governo federal, repasses mensais, toda informatizada, que atende mais de 7 mil pessoas por mês. E quem foi lá viu a qualidade da obra, a qualidade do serviço. Espero que o atendimento continue bom, porque são 7 consultórios. Você tira o raio-x, antes de eu assumir a prefeitura, toda vez o raio-x estava quebrado. Agora não, você tira o raio-x numa sala toda modernizada e já vai direto no computador do médico. Então, e com estacionamento, né, amplo para as pessoas pararem o carro. E a gente fica vendo que falta agora a integração do ônibus para chegar até lá, para a pessoa não ter que pagar outra passagem. Então, coisas que poderiam ter sido continuadas e foram interrompidas. Nós conseguimos um galpão da Novelis na época, para inclusive de enfrentamento à pandemia, e ele serviu depois de estacionamento para as ambulâncias e estacionamento dos usuários da UPA. E eles estão deixando isso acabar, né? E com isso parece até uma pirraça, sabe? Assim, não querer continuar as coisas boas. Da mesma forma, outros setores, a Casa de Apoio de Saúde em Belo Horizonte, que também foi uma conquista importante, as pessoas iam lá fazer tratamento e ficavam numa van, no sol, na chuva, no trânsito de Belo Horizonte, não tinham o que comer, muitas delas iam só não tinham dinheiro para fazer um lanche e faz uma quimioterapia, uma radioterapia. Isso tem efeitos colaterais pesados, a pessoa vomita, passa mal. E agora não, tem uma casa de apoio, tão sonhada, uma coisa tão simples de fazer e que fizemos, né? Uma casa de apoio onde você tem as refeições, tem um dormitório para as pessoas poderem ficar e fazer seu tratamento com dignidade, com respeito, né, e com apoio do poder público. Eu mesmo na inauguração na época, eu e minha esposa, ela escolheu uma casa ideal, que tinha um andar só, para acessibilidade, e aí, felizmente, mantiveram o serviço, mas mudaram a casa, quiseram colocar uma placa nova, tudo por uma vaidade desnecessária, né, sendo que já estava bom, mas torcemos para que continue e sonhamos com coisas futuras, por exemplo, uma casa de apoio de saúde na sede, porque as pessoas vêm do distrito e às vezes vêm fazer tratamento aqui na sede, na Santa Casa, e não tem onde ficar, às vezes o acompanhante, e precisa desse apoio, ou às vezes tem que pegar o ônibus muito cedo para ir para Belo Horizonte, né, para fazer o tratamento lá, então precisa de um suporte aqui na sede. Então é uma das coisas que a gente quer sugerir à prefeitura: faça aí uma casa de apoio na sede, amplie o serviço para atendimento melhor da população de Ouro Preto, principalmente nessa questão da saúde. O presidente do seu partido, o MDB, o Jaime Fortes, recentemente ele declarou apoio à pré-candidatura do atual prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, né? Esse apoio vai gerar uma mudança assim, nas dinâmicas políticas da cidade e para as próximas eleições de 2024. Qual a sua perspectiva diante desse ocorrido aí do seu partido? Eu não acho tão relevante, é uma opinião pessoal dele. Ele está defendendo um cargo que ele ganhou da prefeitura, então não representa a maioria do partido. E é isso mesmo, cada um olhando o seu lado, enquanto nós queremos olhar o lado coletivo, o lado das políticas públicas, de bons projetos, boas ações, e para todos, né? Então,
Vamos ver aí como que vai ser a questão dos partidos e escolheremos uma boa opção para oferecer à população e, por enquanto, continuo nesse partido até que a maioria decida quem que eles querem que os represente bem. Ok, Júlio. Agora nós vamos falar sobre a Saneouro. Esse é um assunto polêmico. Há 4 anos atrás, a empresa foi implementada na sua gestão. Júlio, a população continua não aceitando a implementação da concessionária no município. O senhor licitou a água e perdeu a reeleição por isso. 4 anos depois, com toda essa rejeição, o senhor acredita que tenha feito uma boa escolha? Como convencer o povo que poderá voltar e ajudar a população que não está dando conta de pagar pela água? Qual seria a solução? Muito bom, esse assunto é bom ser esclarecido e as pessoas entenderem que o saneamento básico é muito importante. É a primeira questão. Tanto é que o nome já fala saneamento básico. Então, água e esgoto tratado em qualidade. No município de Ouro Preto, não temos esgoto tratado, até hoje, é 0. Temos uma estação pequena em São Bartolomeu que corresponde a 0,6 do esgoto tratado no município, é praticamente nula diante de todas as residências que temos no município. E a água faltava muito. Tínhamos problemas nos morros, a água não chegava até o alto, bombeamentos, às vezes faltava água muitos dias, ligavam inclusive muito aqui na rádio, né? Falta água. E hoje está se vendo que já está diminuindo a falta de água diante, obviamente, do controle, da fiscalização e dos investimentos. Nós tentamos resgatar a autarquia na época, fizemos um refis, fizemos um perdão de multa, juros, para as pessoas poderem colocar em dia. A taxa era R$14 e a maioria das pessoas não pagavam e havia muito desperdício. Então era inclusive uma taxa injusta, porque um hotel não pode pagar o mesmo tanto que uma residência, uma república não pode pagar o mesmo tanto que uma residência. Então nós queríamos fazer a justiça social, quem gasta mais, quem gasta menos paga menos, e isso está no marco regulatório, é lei federal e tem que ser aplicado. Nós optamos, quando vimos que não foi possível manter o SEMAI diante da estrutura que tinha, porque ele arrecadava menos de R$300 mil e gastava quase R$2 milhões por mês para precariamente fazer o serviço, apesar do esforço de todos os servidores na época, mas faltava equipamento, investimento. Eu costumava dizer que a gente fazia um esforço para remendar cano, e era verdade. E as equipes sabem disso, e aí fomos até os conselhos, buscamos as melhores oportunidades na época e chegamos à conclusão que o ideal seria uma concessão. Da mesma forma que fizemos concessão do transporte coletivo, fizemos a concessão da iluminação pública e a concessão ela não é privatização. Depois de um certo tempo, todo investimento volta ao município, volta a ser gerenciado. Só que precisa ser um prazo longo para compensar o investimento. Veio um consórcio, apenas uma empresa participou diante de um edital publicado no Brasil todo, de um processo extremamente transparente, fizemos audiências públicas, mostramos todo o processo. E aí, ao final, implantamos e fomos interrompidos por uma promessa leviana, mentirosa, enganadora de um prefeito irresponsável que veio dizer que ia acabar com tudo isso, que não ia cobrar água, que é uma lei federal que ele mesmo criou a taxa, ele mesmo criou a regulamentação da hidrometração. Depois que ele ganhou, ele falou que não falou nada disso, que toda cidade civilizada precisava ter hidrômetro. Então ele disse que nós não somos civilizados, depois dele ter gerenciado a cidade 3 mandatos. Então, assim, foi uma afronta às pessoas e principalmente aquelas que acreditaram na mentira dele. Mas ele enganou você. Você que está me escutando, o prefeito Ângelo Osvaldo te enganou e continuou te enganando. Porque depois passou um mês e falou que ia tirar 2 de janeiro, passou um mês e falou, não, vou tirar no próximo mês, no outro mês. Ficou aí 3 anos enganando. E agora o que ele está fazendo? Ele está cobrando os 12 anos que a pessoa não pagou a taxa do SEMAI, da autarquia. Você soma aí, eles cobram agora uma taxa de R$22. Se você multiplicar isso por 12 anos, dá um valor alto. E a Saneouro, a concessionária, está cobrando os 4 anos dela, que ela já vai fazer 4 anos já, agora em dezembro, que ela está no município. Então, somando tudo isso, tem gente devendo muita conta e não tem condições de pagar. E estão cortando a água. Nós nunca cortamos água de ninguém. Nós trabalhávamos com conscientização, com informação, com respeito à população. Mas, claro, também que não poderia haver desperdício, havia muitas ligações clandestinas, então organizar também o serviço.
O que pode ser feito agora, de imediato, e o prefeito não faz por pirraça? Era o subsídio, diminuir essa taxa. Ele, ao contrário, ele aumentou a taxa em 22%. Quando ele viajou a Portugal, ele deixou esse presente para a gente. Foi passear lá e aumentou a tarifa. Ele acabou com a agência de fiscalização local, que era uma agência aqui no município, a pessoa ter um escritório, um local para ir, para poder reclamar, para que a empresa trabalhe bem, porque a empresa também precisa ser enquadrada, ela precisa ser fiscalizada, ela precisa fazer um bom serviço. Em alguns setores a gente vê a dedicação dos funcionários, ela emprega muita gente, a gente vê as coisas acontecendo, mas em compensação tem outros que fica dúvida se a medição está correta, se ela fez o serviço adequado. Então ela precisa ser também fiscalizada como qualquer outra empresa que presta serviço para o município. E isso não é feito. Contrataram uma agência de fora, a prefeitura, infelizmente, ficou no negacionismo muito tempo. Vou tirar a empresa, não vai tirar, não paga a conta, eu não reconheço esse serviço. E perdemos 3 anos, gente. Nós podíamos estar pagando uma tarifa menor, bastava pegar o recurso que gastava com o SEMAI e aplicar esse subsídio. Ele preferiu o contrário, aumentar a tarifa e dar um subsídio para a empresa de transporte coletivo. Vocês sabiam que ele dá dinheiro para a empresa de transporte não aumentar a passagem, enquanto outros municípios a tarifa é zero. Então outra coisa também que precisa ser feita no município, tarifa zero, né? Não é só não aumentar a passagem. E esse dinheiro poderia ser aplicado também na tarifa de água. Com isso, diminuir a tarifa de todos, tirando o aumento que ele deu de 22%. E dando um subsídio, a gente consegue diminuir, ele consegue ainda, se ele quiser, né, diminuir a tarifa em mais de 50%. Porque o problema não é o serviço, o problema não é o saneamento básico, isso precisa ser feito, o problema é a tarifa, que ele aumentou. Então, diminuindo a tarifa, a gente acredita que isso estará equacionado e infelizmente perdemos aí todo esse tempo e continua perdendo, a população aflita, muitas pessoas preocupadas, devendo, não tendo a quem recorrer, porque o prefeito não toma atitude. Por pirraça, apenas para dizer a culpa é de outro, ou para dizer que é um serviço que ele não quer executar. E lá fora, lá quando ele viaja, quando ele vai a Brasília, quando ele vai a Brasília, ele fala que está fazendo saneamento básico de Ouro Preto. Então o discurso é outro lá fora. Aqui ele fica ainda dizendo para as pessoas que o problema é dele, sendo que ele, desde o início, está com as contas em dia. Então deixou a população aí desguarnecida. Esperamos, ainda tem tempo, tem 1 ano ainda, que ele faça o subsídio, que ele diminua a tarifa e que o serviço possa ser bem fiscalizado, acompanhando e que não falte água para ninguém, para água de qualidade para todos e também comece a estação de tratamento de esgoto. Nós queremos ver os córregos limpos, o Rio Ribeirão do Carmo, o Rio da Barra limpo. Basta ele começar a estação, a ET, que inclusive está no contrato da empresa. Ela tem 7 anos para executar o serviço, já se passaram 4. Então esperamos aí o tratamento de esgoto também para todos. Júlio, na sua gestão, o senhor prometeu um parque tecnológico na antiga fábrica de tecidos, né, do município, onde também o senhor implementou aí o hospital de campanha. Hoje lá funciona um canil e que foi montado aí pela atual gestão. O que o senhor tem a dizer sobre essa mudança? Ouro Preto precisa de uma área de eventos, uma área ampla, uma área que possa gerar empregos, fazer as festividades, fazer os eventos, as formaturas da universidade. Tudo isso emprega o garçom, emprega a van, dá serviço para o táxi, a pessoa fica no hotel, no hostel, ou em residência. Tem também o serviço de decoração. Tudo isso e além, claro, do divertimento, do entretenimento, das pessoas poderem estar no lugar com estacionamento, com banheiros amplos, com segurança, que o som não atrapalhe outras pessoas. Era o sonho e a necessidade do município de Ouro Preto. A gente vê isso em tantas outras cidades e optamos por uma fábrica que já era do município e que estava abandonada. Fizemos lá toda a reestruturação da fábrica para se transformar numa área de eventos e também num parque tecnológico, que dá para se trabalhar conjuntamente. E fizemos um projeto, procuramos os parceiros e chegamos a inaugurar. Foi inclusive com o evento esportivo do BROU, que teve mais de 2.000 atletas. Levamos parte deles pela linha férrea, foi super elogiado e conseguimos fechar com isso uma parceria de 4 anos para ter outros eventos. Só que aí eles pararam tudo.
Veio na época a pandemia, nós readaptamos para o hospital de campanha, que salvou mais de 4.000 pessoas, passaram por lá, inclusive com 50 leitos. Aquilo era para dar apoio e suporte ao hospital, à Santa Casa, não era para concorrer, pelo contrário, a Santa Casa fazia o tratamento mais agudo e muito bem feito com as UTIs, mas precisava de um local para as pessoas terem um primeiro atendimento. E muitas delas se dirigiram para lá com febre, com pressão, às vezes falta de ar, né? E lá foram atendidas com a equipe toda paramentada e muitas delas se salvaram, porque nós tínhamos 10 respiradores na época, conseguimos, antes mesmo deles aumentarem os preços, porque foi o primeiro hospital de campanha a ser montado no estado de Minas Gerais. Logo em seguida montou-se em Betim. Então nós saímos na frente e até o final do nosso mandato tivemos 28 óbitos em um ano, no início mais agudo da pandemia, onde havia muita desinformação, muito desconhecimento. Quando o prefeito assumiu, o que ele fez? Ele fecha o hospital de campanha, quebra a UPA do Orione, coloca todo o atendimento de Covid lá, mistura com atendimento de emergência, a contaminação aumenta, muitas pessoas começaram a morrer por falta de atendimento e o hospital não estava dando conta, porque os leitos eram poucos e o hospital tinha que atender Ouro Preto, Mariana e Itabirito, que é um hospital regional, Santa Casa. Então, os casos aumentaram em mais de 100, passamos de 100 óbitos. Eu não sei o número final, mas pode verificar aí uma informação importante, foram mais de 100 depois. Aí ele teve que decretar a onda roxa novamente, fechar todo o comércio, por uma pirraça simples, gente. Bastava manter o hospital de campanha mais 1, mais 2, mais 3 meses, que não chegaria nesse ponto. Mas não, é uma obra feita pelo outro prefeito, vamos acabar com isso. Da mesma forma, a área de eventos. Hoje, como você diz, virou um canil, sendo que nós construímos um canil no Morro São Sebastião, nós chamamos de unidade UVZ, que é a unidade de atendimento zoonoses, né, onde se faz a castração, onde tem o atendimento. Construímos ela por R$90 mil, hoje eles estão reformando ela por mais de 700 mil. Como que pode uma obra que custou 90 mil ser reformada? Eu até perguntei, estão ampliando, estão aumentando a área útil dela? Não, é o mesmo espaço e está se gastando 7 vezes mais. Depois eu quero lá ver essa obra, ver se ela condiz com o recurso que está sendo aplicado. Mas que faça, né? Porque os animaizinhos precisam também do atendimento digno. Nós temos boas ONGs aqui no município, inclusive esse serviço precisa ser ampliado. Tudo. E a fábrica ficou lá abandonada, está abandonada, vai lá à noite, tudo escuro, não temos área de eventos mais no município, tivemos problemas aí sérios recentemente, inclusive o show do cantor Dilcinho, que todos aguardavam, esperávamos, foi cancelado por pirraça do prefeito, de não ter o espaço adequado, não ter as aprovações adequadas, e mais uma incompetência, mais uma responsabilidade. E a fábrica ela abandonada. Esperamos que ele reative a fábrica, que o parque tecnológico seja montado, já estava tudo pronto, e que seja uma área de eventos para o município de Ouro Preto. Né? Mas o que nós estamos vendo lá é o abandono e promessas e falácias de uma gestão ineficiente e irresponsável. Júlio, qual a sua opinião sobre a reforma administrativa de autoria do atual prefeito, em que ele sugere a criação de mais 96 cargos comissionados? Esse projeto está em processo de análise pela Câmara Municipal de Ouro Preto. Você tem acompanhado? Tenho acompanhado e acho um absurdo criar mais 96 cargos para atender apadrinhados ou atender pessoas que não querem trabalhar, para poder atender aí indicações indevidas. Então o município não precisa mais de cargos, precisa de trabalho, de eficiência, valorizar quem já está, inclusive precisa valorizar o servidor público municipal, os efetivos, os contratados, os comissionados que já estão. Na época nós tínhamos dado um aumento privilegiando aqueles que ganham menos. Conseguimos um aumento, na época era a diferença do piso do professor. O piso do professor ele aumenta todo ano, então nós demos esse aumento e aplicamos para todos os demais professores em espécie, em recurso, que se enquadra diretamente na folha de pagamento dele. Então, quando ele aposentar, quando ele tirar férias, esse recurso entra no salário base. E aí, com isso, quem ganhava menos teve um aumento de até 30%. Quem ganhava mais, um médico, por exemplo, teve um aumento de 3%, 4%. E, com isso, privilegiamos e demos melhores condições de trabalho para o professor. Agora não, estão criando cargos, mais cargos,
de vez de dar aumento, de valorizar quem já está. E pergunta à população, Ouro Preto precisa de mais cargo? Ouro Preto precisa de saúde, de educação, de obras e valorizar quem já está trabalhando e principalmente servidores efetivos do município. A Santa Casa anunciou o fim da intervenção. E segundo a direção do hospital, o senhor tinha prometido que ao assumir iria desistir do processo e não fez. Por quê, Júlio? Porque o Ministério Público assumiu a lide na época. Era um processo que a gestão anterior tinha feito, nós não concordamos com ela, inclusive minha mãe faz parte da Irmandade Santana, o hospital é bem gerenciado pela Irmandade, nós confiamos nela, acreditamos e tivemos um trabalho de 4 anos profícuo, não tivemos problema nenhum, porque o prefeito não é dono do hospital, nem tem que ser, a gestão da prefeitura tem que ser parceira, e foi, tanto é que foram 4 anos com o hospital funcionando regularmente, sem problema, claro, com dificuldades financeiras, inclusive tivemos que ir uma vez ao Estado, no secretário de Saúde, para ele repassar os recursos para o hospital, que tem uma parte também que o Estado repassa, repassamos religiosamente os recursos que eram devidos, só que como nós tínhamos uma baixa arrecadação, né, às vezes o recurso sempre é limitado, a saúde tem que ter uma aplicação constitucional de no mínimo 15%, mas nós gastávamos bem mais que isso, mas a nossa arrecadação era baixa. Então, com uma arrecadação alta como é hoje, é claro que se pode repassar mais recursos para o hospital e é o que está sendo feito e que esperamos que continue. E que a intervenção acabe, como acabou, por uma decisão judicial e com apoio nosso do município. Ao final da nossa gestão, o judiciário entendeu que não precisava mais ter a intervenção e o município, na época, nós apoiamos e demos força para que voltasse a direção do hospital e respeitasse a Irmandade Santana, que é quem administra o hospital, e muito bem. É um hospital regional importante, é o único do nosso município e que precisa ter toda a parceria necessária para continuar atendendo bem. Eu mesmo sou testemunha lá, meus 2 filhos nasceram lá, minha mãe recentemente fez uma cirurgia lá, ela quebrou o fêmur, está bem, graças a Deus e graças ao atendimento do Hospital da Santa Casa Misericórdia Ouro Preto. O atual prefeito, Júlio, critica o empréstimo de 42 milhões que o seu governo fez. O senhor se arrepende? Porque o Ângelo Osvaldo, ao assumir, ele disse que o seu governo destruiu o município. O prefeito apresentou números da destituição física e financeira? O prefeito precisa começar a trabalhar e descer do palanque e parar de falar mentira. Nós não deixamos dívida nenhuma, pelo contrário, nós deixamos 11 milhões na conta no Banco do Brasil para continuidade do asfaltamento dos distritos. Nós fizemos aquilo que foi possível na época, fizemos metade da Estrada do Salto até a Ponte Taboões, uma subida inclusive que o ônibus todo ano, em época de chuva, ele ficava agarrado na estrada lá porque não conseguia subir. Fizemos a estrada de Serra do Siqueira, a estrada do Riacho Amarantina, fizemos o calçamento de Lavras Novas, aí teve um trecho lá de 50 metros, que teve uma chuva que soltou, estava na garantia da empresa, a empresa tem que continuar, ele fez uma pirraça com a empresa para dizer que foi obra mal feita, demorou quase 1 ano para recuperar um trechinho pequeno, e agora está lá uma parte do asfalto que não foi nós que fizemos, da gestão antiga dele, todo esburacado, construímos a ponte de 3 Moinhos, fizemos, inclusive, está sendo feita a estrada da purificação de Antônio Pereira, que liga Antônio Pereira ao município de Ouro Preto, feita com recurso da Samarco, num acordo que nós assinamos, foi na nossa gestão, na volta da Samarco, era um dos condicionantes, nós optamos pela estrada, interligando o distrito à sede. Então é uma obra feita pela Samarco, e que acredito que o prefeito vai falar que foi ele que fez, né? Então ele mente o tempo todo. E o recurso do empréstimo que nós pegamos, o Estado que paga, ele repassa todo mês. Agora o governador Zema repassa todo mês o recurso do pagamento desse empréstimo. Então ele não tem nem despesa com isso. E ele não dá continuidade. Está lá Serra do Siqueira aguardando o asfalto, que está no projeto. Tem o restante da Estrada do Salto, que está aguardando, que está sofrendo, pessoas sonhando com essa estrada e não termina. Nossa meta, nosso objetivo era asfaltar todos os distritos, não deixar nenhuma estrada de terra. Tem Santa Rita ligando até Catas Altas, tem Santa Rita ligando até Bandeiras, Santo Antônio, Serra dos Cardosos, também que precisa ser feito, e está no projeto. Já era para estar pronto, gente. É isso que eu quero que a população entenda. Olha o tempo perdido, olha o descompasso, olha a mentira. Aí com isso o tempo vai passando
e não se começa, ou vai começar ano que vem numa obra eleitoreira, podia já ter sido feito e podia já estar pronto e as pessoas se beneficiando disso. Asfalto, para quem mora no distrito, sabe a importância que ele é. É progresso, é desenvolvimento, é locomoção, é saúde, que a pessoa tem que chegar, às vezes, rapidamente a um atendimento de saúde. E mesmo tendo posto lá, ele não é de emergência, ele é um primeiro atendimento. Então, é importante. O transporte das crianças para as escolas, tudo isso é segurança, tudo isso é dignidade humana, tudo isso é respeito. E o município agora, além de não fazer o asfaltamento com o dinheiro que está na conta, de não ter dado continuidade, ele com a arrecadação alta dessa podia ter feito muito mais. E não faz. Aí eu pergunto, onde está indo o dinheiro? Por que não acaba o asfalto de Serra de Catarina Mendes? Por que não começou a obra do asfaltamento de Santo Antônio de Salto? Por que não está recapeando ali o trecho que segue Palavras Novas, já que nós fizemos o calçamento? Faz o restante. Por que não faz a estrada de Santa Rita a Catas Altas? Vai melhorar muito, inclusive, a questão econômica e financeira. Nós fizemos o portal de Santa Rita, fizemos o portal da entrada de Ouro Preto, e ele não dá continuidade às outras coisas do asfalto. Então, assim, é uma pena que a população de Ouro Preto esteja com uma gestão ineficiente, inoperante. É só andar pelas ruas, a gente vê o abandono. Morro da Forca vai fazer o 3º aniversário, né? Aí gastou 5 milhões de reais lá para fazer uma cosquinha na terra lá, uma coisa que a gente podia pedir os caminhões da Vale, podia ter colocado lá um maquinário decente e já ter resolvido esse problema há muito tempo, que inclusive não teve uma fatalidade por sorte, mas destruiu um patrimônio histórico e hoje causa transtorno para toda a população de Ouro Preto. A Padre Rolim já era para estar pronta há muito tempo. Na nossa gestão, nós fortalecemos a Defesa Civil, nós buscamos, quando caiu uma barreira, rapidamente a gente retirava a terra e não tivemos problema, tivemos chuvas fortes, mas ficávamos em todo momento de plantão. O bairro Taquaral, nós levamos a prefeitura itinerante para lá, eu estive lá com a minha esposa de casa em casa onde teve ocorrido, conseguimos aluguel social para todos que desejaram e começamos as obras, inclusive fizemos contenções na Águas Férreas e tudo, que o bairro tem que ter obras. Aí fala, tem que tirar o bairro todo. Não é verdade. São pontos isolados de área de risco. O bairro é um bairro importante, um bairro que tem muitos moradores e que precisa ter investimento, como nós estávamos fazendo. Entra a tal gestão, para tudo, fica só na promessa e não resolve. A terra está aí. Estamos a poucos dias do início do período das chuvas e eu pergunto, o Morro da Forca, prefeito, não vai fazer? O senhor precisa de ajuda, prefeito? Você quer que a gente vai te ajudar a fazer interlocução lá na Vale e tudo? Lembrando que eu já fui secretário de obras, inclusive na gestão dele, quando caiu a terra da rodoviária, nós rapidamente tiramos a terra, rapidamente liberamos a via, na gestão dele, num diálogo, numa ação permanente, numa ação firme e dedicada. Eu não entendo por que ele não mexe no Morro da Forca. Já era para estar pronto, cidade com segurança, isso impacta na locomoção das pessoas, na segurança, todo mundo passa ali com medo. E é para ter medo mesmo, gente, porque aquilo pode cair, vai vir as chuvas agora. O turista deixa de vir à cidade com medo. O taxista tem que dar uma volta tremenda para poder atender a população. O transporte coletivo, os transtornos que está causando, tudo por uma pirraça de um prefeito que não tem eficiência, competência, está com o rótulo de validade vencido. Ele já não consegue operar, ele não manda na prefeitura. Todo mundo sabe quem manda na prefeitura. Vamos falar a verdade aqui. Quem manda na prefeitura é a ex-secretária Clovimara Batalha, que saiu, que é condenada pela justiça, mas continua mandando. Uma pessoa perguntou a ela assim, ô Clovimara, você está tentando voltar para a prefeitura? Aí ela respondeu, eu nunca saí. Então quem está nos ouvindo sabe. E outras pessoas que ficam ali rodeando o prefeito num ato de irresponsabilidade e incompetência. A população espera obras, espera as ações, espera o desenvolvimento, espera atenção, espera a boa aplicabilidade do dinheiro público, que é o dinheiro de todos que pagamos através dos tributos. Os efeitos da pandemia da Covid-19 foram cruéis com a sua administração, né, Júlio? Explica pra gente aí quais foram os desafios que você enfrentou. Você fala com relação a financeiro, né? Nós tivemos, no início, nós tivemos uma dificuldade muito grande porque não foi deixado recurso para pagar o salário dos servidores públicos municipais.
Então nós tivemos que pagar o salário de janeiro, para não deixar, obviamente, aqueles que trabalharam, que movem, né? Prefeito passa, mas o servidor fica. Então, era um direito deles e nós pagamos. Depois, posteriormente, tivemos uma dificuldade com a barragem. Quando caiu a barragem de Brumadinho, a Vale ficou meses sem operar, diante, né, das fatalidades que teve lá, também de uma responsabilidade de rompimento de barragens, e com isso parou a mineração na nossa região e, obviamente, impactou na nossa arrecadação. Pessoas pensam assim, pô, mas a barragem foi lá em Brumadinho, o que impactou aqui? Impactou. A arrecadação, foi suspenso os serviços e com isso nós perdemos recursos dos royalties do minério. Depois veio a falta de repasse do Estado. O Estado não repassava os recursos constitucionais. Não é convênio, é recurso constitucional. Você paga hoje um serviço, compra no supermercado, por exemplo, ali tem o ICMS, que uma cota é do Estado, do governo federal, e a outra é do município. Então é o direito nosso. E o Estado não estava repassando esse recurso. Não só Ouro Preto, mas todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Isso criou um transtorno imenso para todos, que deu muita dificuldade. Depois veio a pandemia, né, que nós tivemos que agir com energia para salvar as pessoas, né, a preocupação com os idosos, com as crianças e com toda a população de Ouro Preto. Inclusive tivemos embates, na época eu falava, gente, o transporte coletivo cheio de gente, o supermercado cheio de gente, mas não podia funcionar salão de beleza, barbearia, sendo que também é um serviço importante e essencial, porque higiene pessoal, né? E aí o ônibus cheio, mas o salão não podia atender uma pessoa. Então, nós tivemos embates grandes para manter funcionando os serviços e criamos o auxílio emergencial na época, antes mesmo do governo federal criar o auxílio de ajuda, nós criamos um de R$600 para as famílias, porque tinha muitas pessoas que estavam com dificuldade, inclusive pessoas que tinham uma vida estável antes da pandemia. Guias de turismo, taxistas, profissionais do comércio de turismo, ficaram sem trabalhar. Então foi criado R$600 de auxílio na época para todos. Chegamos a pagar 3 meses de auxílio. E depois o governo federal criou o dele, e aí tinha uma regra. Quem tinha o do governo federal não tinha do município, e o do município, todo mundo queria do município, que era maior, o valor era maior. Estávamos levando cesta básica a todas as famílias que tinham crianças na escola. Inclusive, colocávamos um livro dentro para poder levar. Era uma cesta bem grande, quem recebeu sabe. Foram mais de 3.000 famílias, 4.000, os dados estão lá, por mês de atendimento. E a gente nem fazia critério socioeconômico, não. Tinha criança na escola, recebia a cesta. E levavam para todos. O uniforme escolar, lembrando aqui também, nós começamos a entregar o uniforme escolar para todas as crianças. Começamos pela Escola René Janete, em parceria com as empresas. Íamos entregar também, entregamos na creche do Pocinho, íamos entregar na escola Tomás Gonzaga, na escola do Almir Maia. Aí, infelizmente, perdemos a eleição. O prefeito não deu continuidade. Um uniforme bonito, com um vermelho, com azul, feito por uma empresa de Ouro Preto, com parceria de algumas empresas, e que precisa ser dado continuidade. E atenção à educação também do município de Ouro Preto. Hoje nós estamos vendo os professores sem o piso, porque ele não deu aumento para o piso, não equiparou. Estamos vendo aí os pedagogos sem condições de trabalho, os professores, as diretoras de escola que ganham pouco, precisa ser melhorado o salário dela, porque é muita responsabilidade, e as crianças sem uniforme escolar e sem estrada, algumas delas, sem um transporte digno, de qualidade, e com isso vai se perdendo a qualidade também, né, das condições da educação do município. Então, é uma pena. E com tanto dinheiro, como eu disse no início, uma arrecadação que hoje ultrapassa R$600 milhões. A nossa, em média, foi 250 milhões por ano. Então, são 350 milhões a mais por ano. E a gente não vê aonde esse recurso está indo. Sem problema de barragem, sem problema de pandemia, com, inclusive, o serviço da concessionária de água e esgoto, é a mesma despesa que ele tem. Além da arrecadação ser maior, ele tem menos despesa, que ele não precisa colocar dinheiro lá mais. A empresa que tem que fazer os investimentos. Então, nós deixamos para... A arrecadação aumentou e a despesa diminuiu por ações que nós fizemos na época. E que ele não consegue gerenciar isso. Era para o município estar numa situação bem melhor e não ter esse abandono que está hoje.
A gente vê, andando pelas ruas, a gente vê as ruas com mato, sujas, povo pichando as paredes, a iluminação pública que nós fizemos a concessão, tem lugares ainda que tem que colocar as lâmpadas de LED, o centro histórico tem que colocar lâmpadas de LED numa cor amarelada, que foi aprovada inclusive pelo IFAM. Temos que ampliar esse serviço, que é uma concessão também. As pessoas às vezes não sabem, é nós que fizemos, é uma concessão de 25 anos para troca de lâmpadas e ampliação de postes. Inclusive ela tem também a ampliação da internet Wi-Fi gratuita e tem também as câmaras de fiscalização na entrada da cidade, nos pontos críticos, nos bairros, câmaras de monitoramento, de filmagem. Isso tudo está no projeto da Oroluz, que é uma concessionária que atende o município. Essa ninguém reclama. Por quê? Porque a taxa paga, ela é na conta de luz, ela é embutida ali na conta de luz. Esse recurso é pago hoje na conta da CEMIG, que está lá escrito assim, taxa de iluminação pública. Ele vai para a empresa, Oroluz, e com isso ela tem que fazer a ampliação das lâmpadas de LED. Ela faz porque ela é boazinha? Não, ela faz porque está no contrato e tem que ser fiscalizado, e porque é uma lâmpada mais eficiente, gasta menos energia, ilumina mais, e com isso amplia o serviço para aqueles lugares que é escuro, que precisa de iluminação. E o prefeito, o que ele fez? Ele finge que nem existe a Oroluz. Ele não dá apoio, ele não cobra, ele não amplia o serviço, e com isso fica faltando postes de iluminação em vários locais. Ô, Júlio, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal Já da acabou? Itatiaia Preto. Já acabou? Que pena. Eu queria, né, tínhamos outros assuntos que as pessoas querem falar um pouco mais, talvez, de moradia, que é uma coisa importante também. É uma coisa que eu não entendo. Nós construímos mais de 80 casas. Hoje estão aí invadindo terras, sendo que se o município de Ouro Preto podia comprar as terras, negociar logo isso, resolver o problema e começar rapidamente o problema de moradia. A Novelis tem terras aí que poderiam ser negociadas. Ah, mas a Novelis já ganhou as terras, não pode ficar aqui. Aí fica aí anos discutindo isso na justiça. As terras são delas, paga-se lá o valor venal e resolve isso e começa as casas para dar dignidade às pessoas que precisam. Isso é importante. Temos a questão da empregabilidade dos jovens, o primeiro emprego, a fábrica lá de Cachoeiro do Campo. Por que não começa a operar? Eram 150 empregos direto e outras fábricas para se instalar lá. O polo industrial de Antônio Pereira também, da mesma forma. Inclusive, nós levamos algumas empresas para lá, tem empresas de concreteiras, empresas de presta-serviço, e que tem que gerar emprego para o município. E outros que podem vir. O Parque Tecnológico, que é tecnologia, inclusive fizemos uma lei municipal de incentivo para as empresas de tecnologias ficarem ou se instalarem aqui. Inclusive temos empresas grandes aqui no município que ficaram em função dessa lei que foi criada. E cadê o Parque Tecnológico? A área de eventos que vai criar emprego para tantas pessoas na fábrica de tecidos. Por que não continua? Está lá o gerador, tá as instalações, estão todas prontas lá, com estacionamento amplo. O trem da Vale que não volta, tem cobrado essa empresa. Eu não entendo, será que o prefeito tem rabo preso com as empresas mineradoras? Será que o prefeito tem rabo preso com a empresa Saneouro, gente? Vocês já pararam para pensar isso? Eu não tenho. Nada. Eu quero que a empresa Saneouro trabalhe bem para o município de Ouro Preto. E que seja cobrada, e que a tarifa seja reduzida. Como que reduz? Tirando o aumento que foi dado e fazendo subsídio. Reduz em mais de 50% essa tarifa. Mas não, ele fala que está indo em inauguração de obra, finge que vai tirar emprego, mas não tira nada. E fica aí enganando a população. Vamos refletir, pessoal. Quem está nos ouvindo, pense, raciocine 3 anos com esse imbróglio, 3 anos com essa falácia, 3 anos com essa mentira. É o maior mentiroso da história de Ouro Preto. E aí a população vai fazer o que? Não vai cobrar? Ou cansou de cobrar? Então vamos mudar. Vamos fazer com que entre uma gestão eficiente, uma gestão que fale a verdade, que seja transparente e que resolva os problemas, que ponha o dedo nas feridas. A população quer saúde, educação, saneamento básico, emprego, moradia, melhoria, segurança pública. As pessoas querem qualidade de vida. A prefeitura itinerante tem que voltar, tem que percorrer os bairros, tem que ouvir a população. O orçamento participativo. Toda essa parte precisa atenção aos conselhos municipais, o respeito às associações comunitárias, o respeito ao cidadão, um prefeito presente, que converse, com diálogo, que escute a população, da mesma forma todo o secretariado, todos os servidores que ganham um salário para prestar o serviço para a população. E claro, a população também fazer seu dever de casa, né? Poder participar,
poder olhar pelo lado coletivo, parar de olhar individualmente para o seu benefício próprio e olhar para o todo, né? Então, tudo isso precisa ser feito. Fazer a casa de saúde na sede, coisa simples, que basta querer fazer e que não faz por incompetência, por inoperância, por má vontade, por pirraça, enfim. Por nome que vocês quiserem dar aí, os fatos estão aí, está todo mundo vendo e infelizmente temos que conviver com isso mais um ano. Mas espero que passe rápido, que acabe logo e que Ouro Preto volte a respirar um ar de tranquilidade, de participação e que o dinheiro público possa ser bem aplicado numa gestão eficiente, transparente, moderna, progressista e que trabalhe por todos. Muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço. Pode pedir uma música aí, não? Depois eu quero uma música do Cizenando. Você conhece o Cizenando? É um compositor de Ouro Preto, um músico de Ouro Preto, morador de Cachoeiro do Campo. Ele fez uma música muito bacana de Ouro Preto, que é Viajar por Ouro Preto, né? E que tem um refrão bem legal e que fala sobre cada um dos distritos, localidades. Depois vocês buscam nos arquivos aí e colocam essa música aí. O Cizenando, a música é Viajar por Ouro Preto. É bem bacana a música. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Estou sempre à disposição de todos. Obrigado por poder estar aqui esclarecendo algumas coisas e poder, né, estar dando a nossa opinião. Esperamos dias melhores para a nossa cidade, esperamos dias melhores para todos. Muita saúde, muita paz. Muito obrigado.